Bom dia, bom dia, bom dia! Já estamos ao vivo para a nossa 10ª aula dos 21 dias de intimidade com Deus. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixa eu já avisar aqui no nosso grupo. Já estamos ao vivo para o 10º dia do projeto Intimidade com Deus. Bom dia Mari. Bom dia Cândido do Piauí, que bênção. Bom dia, Léo. Bom dia, Cardoso. Graça e paz na sua vida, meu irmão. Você que vai chegando aí, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Erleson. Seja muito acolhido. Você já pode chegar dando seu bom dia, dando seu oi, dizendo de onde você é, para que a gente possa se conectar. Bom dia, Célia. Já chega também apertando aqui nesse botãozinho aqui ao lado do compartilhar, para que nós possamos já ir divulgando a palavra de Deus e transmitindo a palavra de Deus, até porque hoje nós vamos falar de um tema que todos são, né? Mas o de hoje não tem como fugir. Vamos falar sobre oração. E vamos precisar desmistificar um monte de coisas sobre oração. O Erleson tá lá em Quixeré, no Ceará. Uau! Bom dia, Rose. Sejam bem-vindos. Vou esperando aí vocês entrarem. Davi. Hoje é o dia de nós refletirmos sobre oração. Se eu desejo ter intimidade com Deus, eu, além de me posicionar como filho, eu preciso também de alguns exercícios, vamos falar assim, exercícios espirituais, entre eles a oração. Bom dia, Braga, de Anápolis, terra boa, quente. Bom dia, Sheila. Marcelo já colocou ali, eu amo orar. Ainda bem, meu filho. Ainda bem. Vocês já compartilharam a live? Posso começar já? Bom dia, Randlô. A paz, Maurício. Já posso começar? Estou esperando vocês compartilharem. Já? Posso começar? Me dá um joinha aí se eu posso começar já. Alagoas, linda semijoia. Vocês já compartilharam? Bom dia, Débora. Então vamos lá. Se vocês disseram que já compartilharam, a gente pode começar. Pessoal, ontem nós falamos sobre o jejum. Se você não assistiu a aula de ontem, é fundamental, até para poder entender a aula de hoje. Tá tudo ligado uma coisa a outra. Quando Jesus vai apresentar algumas práticas, alguns exercícios de vida, ele apresenta 3. Lá em Mateus capítulo 6, ele apresenta 3 aspectos da vida cristã: o jejum, a oração e a esmola, a oferta.
São as 3 maneiras de vivenciar a vida cristã, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Jejum, oração e oferta, ou esmola, ou caridade. Todos falam da mesma coisa. Por isso nós precisamos aprender e nós precisamos compreender o que esses 3 aspectos realmente significam. Por quê? Porque na maioria das vezes nós fazemos essas 3 coisas, nós aplicamos essas 3 coisas para convencer Deus a fazer algo na nossa vida. E o que foi que nós aprendemos ontem? Alguém que estava na aula de ontem pode dar um insight do que foi que aprendeu ontem? Pode escrever aí alguma coisa que aprendeu ontem, na aula de ontem? Dos 3 aspectos, jejum, oração e oferta, esmola, caridade. Do jejum que nós estudamos ontem, do relacionamento com Deus, desse processo de intimidade com Deus, qual foi a coisa mais importante que nós aprendemos ontem? O que é que ficou no seu coração? Você que assistiu já a aula de ontem. O que você assimilou para você? A Cida colocou. A gente quer o tempo todo que Deus faça algo para nós. E Deus quer o tempo todo que a gente entenda que Ele já fez. A gente fica uma luta desenfreada, querendo convencer Deus a fazer algo para nós. E Deus passa o tempo todo querendo nos convencer de que Ele já fez. O jejum é feito através do rancor do nosso coração? Acho que está errado, Cardoso. Eu não ensinei isso, não. Arranca esse rancor do teu coração aí, Cardoso. O jejum vivifica o Espírito Santo. O Espírito Santo não. É justamente isso que nós fomos aprendendo, que nós fomos entendendo na aula de ontem. Eu não faço jejum para alcançar algo de Deus. Eu não faço jejum para ganhar uma bênção de Deus. E nem faço jejum para poder me livrar de uma condenação de algo que eu tenha feito. Eu faço jejum para transformar o meu coração. O jejum não serve para Deus. O jejum serve para mim. O jejum não transforma o coração de Deus. O jejum transforma o meu coração. Tem gente que diz que quando alguém está fazendo jejum, Deus tem compaixão e atende aquela pessoa. Deus não fica compassivo por causa de uma prática religiosa, por causa de uma obra sua. Deus é compassivo porque você é filho. O jejum serve para que você entenda esta filiação divina. É para que diante da falta do alimento, você entre na presença de Deus. Se você não entende isso, você vai viver o tempo todo querendo disputar com Deus, querendo convencer Deus, querendo mostrar para Deus que você está fazendo coisas. Deus não quer suas coisas, Deus quer o seu coração, entende isso? Mas você é incrédulo. Mas você não tem fé. Você é incrédulo. E por isso você precisa do jejum. Porque é uma transformação interior. Rogério, como é que o jejum me transforma? Porque aqui eu preciso unir jejum e oração. Para quando eu sentir a falta do alimento, eu me conectar com a presença na minha vida.
O jejum me faz sentir a falta, a oração me faz sentir a presença. Mas tantas vezes nós estamos tão envoltos a tantas coisas mundanas na nossa vida, a tantas dúvidas, a tantas incredulidades, a tantas preocupações, a tantas angústias, que nós não damos a oportunidade de vivermos a presença. Não é que Deus deixou de realizar milagres, somos nós que deixamos de experimentar os milagres que Deus realiza todos os dias. Você quer saber um milagre hoje que Deus realizou? Parabéns, você está vivo. É sobre isso que nós precisamos entender. É sobre essa dinâmica de experiência, de transformação interior. A gente quer transformar Deus. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. E aqui eu já entro no tema de hoje, oração, porque está tudo conectado. Qual é a oração da maioria, se eu não vou falar de 90% dos cristãos? É chegarmos diante de Deus, contarmos os nossos problemas para que Ele possa resolver. É isso. Deus parece um setor da empresa que resolve problemas. Sabe aquele setor administrativo que tem que resolver tudo? Parece Deus na nossa vida. A gente chega lá na bancada e diz: olha, eu tô com isso, eu tô precisando de uma lâmpada, eu tô precisando de uma energia, eu tô precisando de paciência, eu tô precisando disso, eu tô precisando de amor, eu tô precisando de força, eu tô precisando de coragem. E a gente chega para Deus e diz: Senhor, eu tô precisando, eu quero isso, tá faltando isso na minha vida. E ficamos esperando que Deus resolva, ficamos esperando que Deus solucione. A nossa oração é essa. E aí sabe o que acontece? O que eu mais escuto das pessoas: Deus não escuta a minha oração. Deus não escuta a minha oração. Deus não escuta a minha oração. Você trata ele que nem um setor administrativo da sua empresa. Parece que ele é apenas um funcionário administrativo que tem que resolver os seus problemas. Parece que a única coisa para a qual ele serve é para fazer a tua vontade. E a gente ora para convencer Deus a nos dar algo. E Deus ora para convencer a gente que ele já deu. Essa frase tem que entrar na sua cabecinha, na sua mente, desde ontem. Dentro dessas práticas, eu estou te ensinando isso, para que você amplie a sua visão espiritual. Porque constantemente nós só fazemos isso. Nós só oramos para convencer Deus a fazer algo na nossa vida. Só tem um problema: muitas vezes nós tratamos oração como moeda de troca para Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8, vai dizer: o Pai sabe o que vocês precisam antes de pedirem. O Pai sabe do que vocês precisam antes de pedirem. Mas, Rogério, então eu não preciso pedir, então não é para pedir. Eu estou dizendo que o sentido, a motivação da oração é muito maior do que receber. A motivação da oração é convencer o seu coração a agir com fé. A oração não deve ser usada para fazer uma troca com Deus. Eu oro tanto, e é por isso que o Senhor faz na minha vida.
É isso que a gente faz aqui. Acabaram de colocar aqui. Eu orei e a pessoa foi curada. É porque a gente acha que é pelas nossas obras que Deus realiza. E a gente esquece que Deus realiza independentemente das nossas obras. A gente tem que orar para convencer o nosso coração a agir com fé. A gente tem que se conectar com Deus, a gente tem que entrar na intimidade de Deus para que nós possamos convencer o nosso coração a viver de fé. Porque se eu orei, se eu pedi e depois da oração eu ainda continuo duvidando, eu ainda continuo incrédulo, eu ainda continuo descrente, essa oração não valeu de nada. A oração é um movimento interior de fazer com que eu me preencha de fé naquilo o qual eu me conectei com Deus. Você precisa entender uma coisa: em Cristo todas as nossas orações são atendidas, todas as nossas orações são escutadas, todas as nossas orações são ouvidas, independentemente das nossas obras. Não é convencer a Deus para fazer a minha vontade, mas é alinhar a minha vontade com a vontade dele. Pega a oração que Jesus fez. Qual foi a oração que Jesus fez lá no Getsemane? Jesus chegou e disse: Senhor, afasta de mim esse cálice. Essa era a vontade dele. Mas depois ele falou: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. Oração é para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, porque o Senhor sabe, Ele sabe o que é o melhor para mim. O Senhor sabe da cura que eu preciso. Antes mesmo de pedir, o Senhor já sabe o que eu preciso. Então o que eu preciso mesmo, dentro da minha oração, é alinhar a minha vontade à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu seja abundante. Eu preciso alinhar a minha vontade de abundância à vontade de Deus, porque o Senhor falou: eu desejo abundância na sua vida, mas você ainda vive uma vida de escassez, de mediocridade. Então você tem que orar para alinhar essa sua vontade com a vontade de Deus. Fora disso não faz sentido você orar. Desculpa. Mas fora disso não faz sentido. Se a oração não estiver movendo a sua fé, se a oração não estiver te conectando com a vontade de Deus, se voltou, vê se voltou aí. Deve ser os bancos. Deve ser os bancos querendo cobrar alguma coisa, mas eu já orei com fé, já tá pago. Me afirma aí se voltou, pessoal. Voltou? Voltou, Mari? Voltou? Ainda não voltou, não? Voltou. Tá tudo ok? Não? Aos poucos, não, tem que estar completo. Agora sim, dá um joinha aí, dá... Pronto, voltou. Eu acho que agora voltou. Ainda tá travando? Misericórdia? Tá não, né? Pronto, voltou. Ótimo. Rogério, por que eu preciso orar? Porque assim como o jejum, eu preciso convencer o meu coração da realidade espiritual que Deus realiza na minha vida. Da bênção espiritual que Deus me abençoa todos os dias.
dos milagres que Deus realiza todos os dias na minha vida. Eu oro não para que a minha vontade seja feita, mas para que a vontade de Deus seja feita e unida à minha vontade. Eu oro não para impor a Deus algo que Ele tem que fazer. Ele não é um setor administrativo da minha vida. Eu oro para unir a minha vontade à vontade dEle. Gente, eu vou repetir essa frase porque essa frase, dentro das práticas espirituais, elas são fundamentais. Caso contrário, a gente vai continuar fazendo as coisas tudo meia boca e tudo errado. Porque a gente passa a vida inteira querendo convencer Deus a fazer algo. E Deus passa a vida inteira querendo nos convencer de que Ele já fez. Assume isso. Eu não preciso convencer Deus a fazer algo. Eu só preciso unir meu coração à vontade dEle. Porque aquilo que talvez para mim não seja o certo, não seja o que deveria ser feito, não seja o caminho correto, para Ele era o que tinha que ser feito. Era o ideal naquele momento. Eu já falei aqui, eu acho que eu já falei nas minhas aulas fechadas, eu acredito que eu já falei nas lives também, mas determinado dia eu saí com a minha esposa, a gente saiu cedinho e fomos gravar um podcast. Quando a gente chegou lá no podcast, o convidado não foi, ele não foi. Ligaram para ele e disseram: eita, eu achei que era à noite. Eu esqueci. Agora eu não consigo mais chegar. A gente disse: ah, tá bom, a gente remarca. Vamos marcar para outro dia o podcast. Tá tranquilo. Beleza, não deu certo. A gente saiu, foi para outro local. Outro compromisso. Quando a gente chegou no compromisso, também não deu certo. Quando a gente saiu desse compromisso, a minha esposa teve a sábia ideia, a inteligente ideia, como sempre, de dizer: amor, vamos almoçar então. A gente já está aqui na cidade, na rua. Vamos almoçar, vamos naquele restaurante que a gente tanto gosta. E eu disse: boa ideia, meu amor, vamos. Quando a gente chegou no restaurante, não deu certo. Aí a minha esposa chegou para mim e disse: amor, vamos para casa. Porque tudo que a gente fez até agora não deu certo. E eu disse: é verdade, né, amor? Não deu certo. Tinha que gravar, não deu certo. A outra reunião não deu certo. O restaurante não deu certo. Não, vamos para casa mesmo. Vamos almoçar e vamos ficar em casa. Quando a gente chegou em casa, a gente tem o bom costume de orarmos antes de almoçar. E quando a gente estava orando, agradecendo a Deus, nos conectando com Deus, convidando Deus a sentar à mesa conosco, a partilhar da comida conosco, quando a gente está orando, vem um sentimento no coração: quem foi que disse que não deu certo? Quem foi que disse que não era para ter sido dessa forma? Quem foi que disse que o que aconteceu não foi o certo, que foi a forma errada? E naquela hora eu perguntei: amor, você já pensou que do jeito que foi, era o jeito que deveria ter sido? O certo era a nossa vontade. Quem foi que disse que a nossa vontade é a certa? E ali naquele momento a gente uniu a nossa vontade com a vontade de Deus e vivemos em confiança e expressamos a nossa fé
e declaramos a nossa presença, e declaramos a presença de Deus no nosso dia, porque nós estávamos já achando que o nosso dia seria completamente cheio de coisas erradas. Mas quem foi que disse isso? Quem foi que disse que as coisas que estão acontecendo na sua vida não são as coisas que deveriam acontecer no momento? A grande questão é que a gente ora o tempo todo para afastar o que está acontecendo, e nós deveríamos orar para entender a vontade de Deus diante de cada situação da nossa vida. Eu não quero que a minha vontade seja feita, mas a tua vontade, Senhor, pois que eu reconheço que tu és o Deus da minha vida, e tu conheces o melhor para mim, e tu sabes aquilo que eu preciso. O que hoje eu declaro na minha vida como tendo sido algo errado, que não deu certo, eu quero começar a declarar como sendo algo que, de Deus, tudo já deu certo. Tudo já deu certo. Existe uma grande diferença. Existe uma enorme diferença entre a oração da velha aliança e a oração da nova aliança. Rogério, o que é que significa a velha aliança? Significa a oração antes da obra consumada da cruz. E o que é que significa a nova aliança? Significa a oração depois do que Jesus resolveu e solucionou na nossa vida. Você sabe como as pessoas oram? Elas oram olhando para o futuro. Pega isso que a sua cabeça agora vai ficar, meu Deus do céu, o que é que ele quis falar? As pessoas constantemente entram em oração olhando para o futuro. Senhor, faz isso na minha vida. Senhor, me protege daquilo na minha vida. Senhor, me dá aquilo na minha vida. As pessoas constantemente, elas só oram olhando para o futuro. Um verdadeiro cristão não ora olhando para o futuro. Um verdadeiro cristão ora olhando para a cruz, olhando para o passado, orando para tudo aquilo que o Senhor já fez. A obra consumada na cruz já é a plenitude da nossa vida. A obra consumada na cruz já é a certeza da nossa salvação. A obra consumada na cruz já é a plenitude dos nossos milagres. A obra consumada na cruz já é o caminho da nossa vida abundante, da nossa prosperidade, da nossa graça, da nossa bênção. Nós não oramos olhando para o futuro. Nós oramos olhando para a cruz. De tudo aquilo que Ele já realizou na nossa vida. De tudo aquilo que Ele já transformou na nossa vida. Mas, Rogério, eu ainda não estou vendo. Não é porque você não está vendo o que Ele não fez. Mas, Rogério, eu ainda não estou sentindo. Não é porque você não está sentindo o que Ele não está realizando. Você está entendendo que muito mais do que orar é você entender a motivação do orar? Muito mais do que você se conectar com Deus, do que você levantar suas mãos, do que você encher seu coração do Espírito Santo, é você entender que você está fazendo isso por uma transformação interior e não por um convencimento da divindade para te dar algo. E não por um convencimento, e não para insistir a Deus para realizar algo na nossa vida. É para a transformação interior. Quem precisa ser tocado sou eu. Quem precisa ser transformado sou eu. Quem precisa ser mudado sou eu. É por isso que tem 3 aspectos que a nossa oração não pode deixar de ter.
Anota aí algo importantíssimo, os 3 aspectos da oração de um cristão. As 3 coisas que não podem faltar na oração. Os 3 aspectos da oração de um cristão. Lembra disso para que a sua oração possa, a partir de hoje, remeter a uma verdadeira intimidade com Deus. Quais são os 3 aspectos da oração cristã? Ela precisa ser pessoal. Pessoal. É sobre você. Rogério, eu posso orar pelos outros? Pode. Mas a conexão sempre é a sua. Rogério, mas eu estou orando em grupo, eu estou orando na igreja, eu estou orando em grupo de oração. Mas a conexão ela é sempre você com Deus. Não existe uma conexão comunitária, não. Deus trata cada um na individualidade. Deus olha para cada um na personalidade. A oração, ela é sempre pessoal. Esse aspecto é fundamental, porque senão a gente fica achando que a oração do outro valeu para mim, a oração não sei quem, não. A oração é sempre pessoal, é sempre uma conexão direta, minha com Deus. Eu posso orar pelos outros, eu posso orar pela minha família, eu devo orar. Eu devo orar pelo governo, eu devo orar pelas circunstâncias, eu devo orar pelas realidades, mas você nunca pode entender que a conexão ela é pessoal. Eu me conecto com Deus. Eu experimento essa conexão. Deus tem um jeito todo próprio de se relacionar comigo. O grande problema da religiosidade é que quer colocar tudo numa caixinha e dizer a única maneira de se conectar com Deus é essa. A única maneira de se conectar com Deus é de joelhos. A única maneira de se conectar com Deus é fechando os olhos. A única maneira de se conectar com Deus é rezando o terço. A única maneira de se conectar com Deus é indo para a missa. A única maneira de se conectar com Deus é indo para o culto. E nós vamos entrando em caixinhas dos outros, de conexão com Deus dos outros. E nós vamos esquecendo da individualidade com quem Deus nos trata. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa e eu trabalhando com ela, essa conexão com Deus, e eu perguntando a ela o que é que faz você se conectar com Deus, o que faz com que sua alma transcenda, o que faz com que a sua alma encontre essa verdadeira conexão com Deus. E ela chegou um momento para mim e disse: Rogério, a natureza. A natureza me faz conectar com Deus. Eu disse: bingo. Então você precisa voltar-se mais para a natureza. Você precisa voltar-se mais para as realidades naturais. Colocar o pé no chão. Ir para um gramado. Ir para uma cachoeira. Aí se você for ver isso em outros cantos, vão dizer: isso é misticismo, isso é não sei o quê. A conexão com Deus é somente na igreja. A conexão com Deus é somente no templo. A conexão com Deus é somente em tal canto. E nós vamos limitando a nossa conexão com Deus. E qual é o primeiro aspecto da oração cristã? A pessoalidade. Deus se conecta conosco na nossa pessoalidade, na nossa individualidade, no nosso pessoal, no nosso íntimo. Eu preciso na conexão com Deus, eu preciso na intimidade com Deus voltar para mim, voltar para o meu interior e descobrir dentro de mim as riquezas que Deus plantou na minha vida. Eu preciso experimentar em mim essa graça que Deus colocou. No meu interior, do interior fluirão rios de água viva. Foi isso que a gente falou na interioridade.
Mas o tempo todo a gente está saindo de si, a gente está se esquecendo, a gente está indo para o encontro de não sei o que, a gente está colocando um monte de regras, um monte de normas, um monte de apetrechos, um monte de dificuldades e nossa, é muito difícil orar e precisa lembrar dessa palavra e precisa ser desse jeito e não pode ser daquele jeito. Deixa eu te falar, o acesso é direto, Deus acessa o seu coração. A oração é essa conexão direta, é esse acesso direto, é essa experiência direta que se dá por meio da sua individualidade. Eu confesso a vocês, se há uma coisa assim que me conecta direto, que conecta a minha alma ao Espírito, é música. Eu não sei se vocês escutam, eu acho que escutam, mas toda live eu boto uma música instrumental, boto um pianinho, boto um... Porque isso aqui vai entrando nos meus ouvidos, vai elevando a minha alma, vai me conectando ao meu espírito, que é conectado ao Espírito de Deus, e eu vou me enchendo da presença, e quando eu ver, eu já estou orando, eu já estou conversando, eu já estou dialogando com Deus. Essa é a minha forma de me conectar com Deus. Quer uma outra forma que eu me conecto maravilhosamente com Deus? Leitura da palavra bíblica, leitura da Bíblia diária. Eu pego a Bíblia, eu vou lendo, eu vou descobrindo cada dia uma coisa nova, eu vou entendendo cada dia a vontade de Deus, e eu vou lendo aquilo e vou dizendo, meu Deus, como tu és bom. E tem alguns versículos que eu faço questão de decorar, que é para poder ficar repetindo eles, e não é vã repetição, é transformação interior. Quando eu estou passando por alguma dúvida, eu lembro, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando eu acho que alguma coisa deu errada na minha vida, eu lembro, todas as coisas cooperam para o bem. Essa é a forma que Deus, na minha pessoalidade, se conecta comigo. Tem gente que ama o silêncio. Quem aqui de vocês ama o silêncio? Quem aqui que está na live ama o silêncio? Escreve aí. Eu já prefiro a música, eu já prefiro falar, eu já prefiro ouvir, eu amo a pregação, eu amo pregar. Aí, eu gosto do silêncio. Tá certo, não tá errado. É o jeito que Deus encontrou de tocar o seu coração. Uma vez eu fui fazer um curso de espiritualidade. A Cardoso botou, eu gosto do alvoroço. Eu também, Cardoso. Eu gosto do alvoroço. Aí, José também botou silêncio, meditação, natureza, tá tudo certo. Uma vez eu fui fazer um curso de espiritualidade com um cara muito bom no Brasil, dentro da espiritualidade cristã. E aí ele chegou em determinado momento, ele falando sobre conexão com Deus, e ele dizendo, Deus fala no silêncio. E eu disse, ele tá certo, Deus comunica também no silêncio, a gente precisa silenciar também, a gente precisa ouvir Deus, e para ouvir Deus eu preciso fechar a minha boca. Ele tá certo, ele não tá errado não. Mas aí depois ele falou, tem gente que acha que ele fala não sei onde, que ele fala não sei o que ele fala não sei mais onde. Não, Deus só fala no silêncio. Aí foi quando eu levantei a mão e disse, professor, ele só fala no silêncio? Ele é.
Se quer escutar a voz de Deus, você tem que silenciar. Eu disse, mas e se eu colocar uma música, for escutando a música, eu não vou escutar? Ele, não, tem que ser em silêncio absoluto. E eu disse a ele, professor, eu vou discordar de você. Porque Deus fala muito comigo por meio de uma música. Deus fala muito comigo por meio de uma pregação. Deus fala muito comigo por meio de uma live. Deus fala muito comigo por meio de um podcast. E eu tenho facilidade para ouvir a voz de Deus que fala ao meu coração por meio de algo. Eu tenho. É o jeito que Deus me trata. Eu preciso entender dentro da dinâmica da oração qual é a minha maneira. Tem gente que está numa igreja super barulhenta, mas a pessoa é silenciosa e ela nunca consegue se conectar com Deus. E ela vê todo mundo se conectando com Deus, mas ela não. E sabe o que é que acontece? Ela se culpa, ela se julga. E ela diz, meu Deus, aquela pessoa, ela chora na música, ela chora na presença de Deus. E eu tô aqui inquieta, nervosa, tensa. Eu não consigo me conectar com Deus. É porque o local que você está procurando é justamente o local onde Deus... Não é que ele não possa, mas é o local em que você se conecta com ele. Certa vez eu fui para uma missa, isso faz tempo, eu era padre. Quando eu cheguei lá, a missa era um coral maravilhoso, assim, um coral lindo, com órgão. E o povo cantando. Eu saí da missa e eu disse, meu Deus, eu prefiro uma guitarra e uma bateria. Mas tinha alguém do meu lado que disse, nossa, como foi maravilhosa essa missa. Como eu me conectei com Deus, com aquelas músicas, com aquele coral, com aquela... Parecia que os anjos estavam cantando, parecia que Deus tinha baixado na terra. E parecia... É isso. A pessoalidade é isso. É onde cada um encontra a sua maneira de se conectar com Deus. Dentro da vida de oração, você precisa encontrar a sua maneira, porque o primeiro aspecto da oração cristã é a pessoalidade. Ela é pessoal. Cardoso parece comigo pelo jeito. Ele gosta de uma guitarra e de uma bateria. Quando aquela bateria começa lá batendo e tal, eu começo a sentir a vibração do céu, dos anjos guerreiros. E ali eu já digo, oh Deus! Segundo aspecto da oração cristã. Qual é o primeiro aspecto? Escreve aí para mim. Ela tem que ser pessoal. E pessoal não significa que ela é egoísta, ela é só pra mim, ela é minha, ela tem que ser pra... Não, pessoal significa que é na sua individualidade. Tem gente que tem que fechar os olhos, se distanciar de tudo e de todos, porque qualquer coisa distrai. Essa é a sua individualidade. Primeiro aspecto da oração. Pessoal, ela tem que ser pessoal. Pessoalidade. Segundo aspecto da oração, ela tem que ser presente. É no presente. Eu não oro no futuro. É aqui onde muitos começam a se confundir, a errar. Eu não oro, Senhor... Tu pode curar a minha vida, tu pode fazer isso, o Senhor vai fazer. Não, o Senhor já fez. Eu só preciso acessar aquilo que Ele já fez. Por isso eu declaro hoje que eu estou
estou curado. Eu declaro hoje, eu acesso a minha prosperidade. Eu declaro hoje, eu acesso o meu milagre. Eu declaro hoje, eu acesso a vida abundante que Deus já derramou sobre a minha vida. A oração tem que ser presente. A oração não pode ficar utilizando verbos de passado ou de futuro. Misericórdia. Ela é pessoal, porque Deus se relaciona conosco. Ela é presente, ela é no presente. É no hoje. Eu declaro que eu sou abençoado. Eu não declaro, Senhor, tu pode me abençoar. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai realizar uma grande cura na minha vida. O Senhor vai me transformar. O Senhor vai realizar um milagre. Não. Tá embaçado? Ou melhorou já? Ficou de boa, né? A oração, ela é presente. Ficou branco mesmo um pedaço. A oração é agora. A oração não é para o que vai acontecer no futuro. A oração é para o que eu declaro agora. Eu declaro que eu sou próspero. Mas, Rogério, eu não estou vendo prosperidade. Aí é onde entra a necessidade da oração. Porque a oração é a experiência da fé. A oração é a experiência da fé. É por isso que eu declaro no agora, pela fé, de que eu sou próspero, de que eu sou abundante, de que eu sou curado. Tem um testemunho maravilhoso de eu acho que ele é da Costa Rica, Nil Vélez, um missionário. E esse missionário teve uma doença, uma enfermidade tremenda, e Deus falou no coração dele: você já está curado. Eu já te curei. E ele começou a declarar para todo mundo: eu estou curado. E as pessoas olhavam para ele e ele sangrava pelo nariz, ele sangrava pelo nariz, pelos olhos, sei lá, ele sangrava muito. Ele tinha muitas reações. E ele dizia: eu estou curado. E as pessoas olhavam e diziam: como é que você está curado se você está tendo 40 graus de febre? Não, eu estou curado. E as pessoas diziam: como é que você está curado se você está vomitando sangue? Não, eu estou curado. Como é que você está curado se você está tendo dores no corpo? E ali foi onde eu aprendi que a oração, ela é no presente. Você precisa declarar aquilo que você deseja na sua vida no presente. E não como a realidade do futuro. Quem vive a velha aliança fica orando o tempo todo, olhando para o futuro. Por isso que nós olhamos para a obra consumada na cruz e declaramos no presente: eu estou curado, eu sou abençoado, eu sou forte, eu sou corajoso, eu estou em paz. E o terceiro aspecto da oração: ela precisa ser positiva. Isso é importantíssimo para que a gente possa entender verdadeiramente como deve ser a nossa vida de oração. A nossa vida de oração, ela deve ser conectada no íntimo, no interior, na individualidade. A nossa vida de oração, ela deve ser conectada no presente, é no hoje. O que Deus realiza na sua vida é no hoje. E a sua vida de oração, ela deve ser positiva.
Como assim, Rogério, positiva? Eu não preciso ficar falando o que eu não quero. Eu preciso declarar aquilo que eu sou. A gente passa a vida toda dizendo: ai, Senhor, não permite que isso aconteça comigo. Ah, Senhor, não permita que a minha empresa passe por isso. Ah, Senhor, não permita que eu perca um emprego. Ah, Senhor, não permita que a minha família seja destruída. E aí é onde entra a força e a fé de um cristão para poder dizer: Senhor, hoje eu declaro a restituição da minha casa. Senhor, hoje eu declaro a transformação da minha família. Senhor, hoje eu declaro a prosperidade na minha empresa. Nós somos prósperos. E não, Senhor, não permita que eu passe necessidade. Senhor, não permita que eu venha a sofrer com dificuldades. Tira esse negativo. Coloca uma declaração positiva na tua oração. Uma declaração pessoal, presente e positiva. Pessoal, porque Deus se conecta com você. Você pode estar em grupo, mas a conexão ela é pessoal, eu. É Deus tocando no seu coração. Presente, porque a gente fica o tempo todo jogando para o futuro. O futuro nem existe. É a declaração no presente. Eu não vou ser abençoado. Eu sou abençoado. E positiva, porque a gente passa o tempo todo falando o que a gente não quer. E a declaração deve ser a partir daquilo que a gente é. Do que a gente deseja. Senhor, me abençoa. Não, Senhor, eu sou abençoado. E sabe por que eu tenho tanta certeza? Porque a minha oração faz remeter à obra consumada da cruz. É a partir de todos esses aspectos que eu começo a viver um processo maravilhoso de intimidade com Deus. E eu tiro a religiosidade da minha cabeça, de uma oração por obrigação, de uma oração simplesmente para convencer Deus a me dar algo, de uma oração para que eu possa alcançar as coisas de Deus, de uma oração para que eu não seja punido. Eu tenho que orar porque senão eu vou para o inferno. Eu tenho que orar porque eu preciso ser abençoado. Eu tenho que orar porque eu preciso receber essa graça. Deixa eu te falar, você já recebeu. Você tem que orar para convencer o seu coração a unir a vontade do homem com a vontade de Deus. E por isso ela precisa ser pessoal, presente e positiva. Eu não preciso convencer Deus a me dar nada. Ele já sabe o que eu preciso antes mesmo de pedir. Eu preciso me convencer de que Deus já me deu isso. Você está vendo que é diferente? A mentalidade não é convencer Deus a me dar algo, mas é me convencer que Ele já me deu, é me convencer de que Ele já realizou, é me convencer de que Ele já me salvou, é me convencer de que a misericórdia dEle já perdoou os meus pecados, é me convencer de que eu já estou em Cristo, é me convencer de que a graça é abundante na minha vida, é me convencer de que todas as coisas cooperam para o bem, é me convencer de que caiam 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. É me convencer de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É me convencer de que o Espírito Santo sopra onde quer e Ele me leva para onde Ele quer e eu preciso apenas confiar no movimento dEle. É me convencer de que o Senhor não vai permitir que nenhum mal me atinja e que a morte não tome conta da minha vida. É me convencer de que Ele veio para me dar vida e vida em abundância. É me convencer de que Ele faz nova todas as coisas todos os dias. Você está entendendo
entendendo qual é o objetivo da oração, não é convencer Deus a fazer algo na minha vida, é me convencer daquilo que Ele já fez e continua fazendo na minha vida todos os dias, é me convencer de que eu sou um milagre. Aí a vida de oração tem prazer, alegria. Porque eu começo a viver esse processo de transformação interior. E aí eu começo a unir a minha vontade com a vontade de Deus. E começo a entender na minha vida que não é que tudo deu errado. Tudo deu certo, conforme a vontade de Deus. A Vivi colocou, Rogério, mas nem sempre a minha vontade vai ser a vontade dele. É por isso que a gente precisa orar. Lembra da oração de Jesus? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado na minha vida. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade. Olha como é a oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. É por isso que a gente ora. Para que nós possamos convencer o nosso coração de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Exatamente, Marcelo. É por isso que a gente jejua. Para que a gente transforme o nosso coração. Para que nós possamos entrar na vontade dele, não na nossa. Para que nós possamos viver os transbordos e as maravilhas e os milagres de Deus. Olha o que a Cris colocou. Meu Deus, que poderoso. Quantas vezes eu me distanciei de Deus por me distanciar de mim mesmo. E a gente se distancia muito de Deus. Porque a gente fica frustrado porque Deus não atendeu as nossas orações. E quem disse que Deus não atendeu? Deus atende todas. Elas só não são do seu jeito. A gente precisa voltar a olhar para esse Deus da graça, da bênção, da experiência, que se conecta conosco na nossa pessoalidade, no nosso presente e de forma positiva. Terminamos mais uma semana de intimidade com Deus. Uma semana em que trabalhamos bastante. Nós começamos na segunda-feira declarando a importância da verdade. Como é importante nós vivermos a verdade, porque a verdade nos liberta. A exposição é a cura. Quando eu exponho aquilo que eu estou vivendo, eu estou sendo curado. É por isso que em Tiago 5,16 fala: confessem os pecados uns aos outros para serem curados. A exposição é a cura. Na terça-feira nós trabalhamos o poder das nossas palavras. O quanto as nossas palavras, elas não somente comunicam, elas criam. Eu crio a realidade por meio das minhas palavras. Mas qual é a realidade que você está criando? Uma realidade de reclamação? Uma realidade de murmuração? Uma realidade de desgraça? Porque as suas palavras só emitem palavras de reclamação? Terça-feira nós trabalhamos o poder das palavras. Deus chama à existência as coisas que não existem.
E ali nós precisamos aprender a declarar aquilo que eu acredito e não aquilo que eu estou experimentando no momento. A fase não é a verdade. A fase é apenas uma fase. Segunda-feira foi sobre a verdade. Terça-feira foi sobre as palavras. Quarta-feira foi sobre a gratidão. Em tudo dai graças, é o que nos ensina Paulo. Mas nós erramos, nós fazemos tudo ao contrário. Nós só agradecemos depois que as coisas aconteceram. E o que o Senhor está nos convidando a viver é uma gratidão durante o processo, para que nós tenhamos a certeza de que aquilo já aconteceu no coração de Deus, aquilo já se realizou. Por isso, Senhor, eu te agradeço por esse dia maravilhoso que eu estou tendo. Eu te agradeço por essa sexta abençoada que eu estou vivendo. Eu te agradeço por todos os milagres que eu vou experimentar neste dia. Eu te agradeço por todas as portas que o Senhor vai abrir para mim neste dia. Eu não agradeço quando terminar o dia por aquilo que aconteceu. Eu agradeço no processo por aquilo que eu tenho certeza na fé que vai estar acontecendo. Essa foi a gratidão. Ontem nós trabalhamos o jejum. Como é importante fazer jejum. Como nós precisamos sentir a falta para nos revestir da presença. Como nós precisamos entender que eu faço as coisas não para convencer Deus a me dar algo, mas para que eu convença o meu coração de que Ele já me deu. Meu irmão, se a gente pega essas aulas, se a gente estuda isso, a gente começa a ver um Deus verdadeiro, um Deus honesto, um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus justo. E não esse Deus religioso que nos impõe um monte de regras, um monte de limites, um monte de hierarquias para poder atingir o coração dele. Não é sobre isso. E na aula de hoje nós falamos sobre oração como um processo de convencimento do coração. Eu oro não para trocar algo com Deus. Senhor, eu estou orando tanto, Senhor, me dá isso. Não, Senhor, eu quero orar para convencer ao meu coração que o Senhor já me deu. A nossa experiência, ela é maravilhosa quando nós conhecemos a verdade. Enquanto isso, as pessoas vão querer te aprisionar. As pessoas vão querer te colocar em caixinhas. As pessoas vão querer o tempo todo falar das experiências dela para dizer que tem que ser as suas experiências. O tempo todo as pessoas vão querer dizer, não, você tem que ficar de joelhos, não, você tem que ficar de pé, não, você tem que levantar a mão, não, você tem que baixar a mão, não, você tem que abrir os olhos, você tem que fechar os olhos, você tem que levantar a cabeça, você tem que baixar a cabeça, você tem que falar isso, você tem que ser disso, você tem que dizer aquilo, você não pode fazer isso. O tempo todo vão querer te colocar em caixinhas, caixinhas que não são suas, e essas caixinhas elas não estão te libertando, elas estão te aprisionando. Quando Deus tem um jeito todo próprio de se relacionar contigo, você se submete a caixinhas com medo de perder a participação do grupo. Eu me lembrei agora que teve uma vez, faz tempo, eu era jovem, na juventude ainda. Eu tinha um amigo meu que era surfista. Lembrei agora dele. Cabelo louro, surfistão. E a gente foi orar. Eu não sei por que eu lembrei dele. Ele deve estar muito abençoado hoje. E a gente foi orar e em determinado momento ele disse: mano, Deus falou comigo. E eu disse a ele: ô meu irmão, o que Deus falou contigo?
E ele diz: Deus falou, meu mano, você vai fazer isso, isso e... E eu olhei pra ele e disse: cara, que jeito engraçado de Deus falar com ele, né? Deus chama ele de mano. E aí, mano? Mas é o jeito dele se conectar com Deus. Depois de um tempo eu caí na religiosidade. E eu achei que tinha maneiras corretas, palavras corretas, roupas corretas de se conectar com Deus. Porque se eu tivesse com esse tipo de vestimenta, Deus nem olha para mim. E tem tanta gente com o corpo todo coberto, mas o coração completamente destruído. E eu não estou eliminando a necessidade de nos vestirmos bem. O que eu quero é que você entenda que muitas vezes vão e querem te colocar em caixas que não pertencem a você. E eu não sei nem por que eu estou falando sobre isso, porque a aula era para ser sobre oração. Mas o que eu preciso que você entenda é que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Quando eu caí na religiosidade, uma das primeiras coisas que eu pensei foi que praticar esporte era pecado. A primeira coisa que eu comecei a imaginar foi que eu não podia praticar esportes. E eu que amava fazer esportes, eu que amava fazer exercícios, comecei a deixar de fazer tudo. Deixei tudo. Uma das coisas que eu mais amava fazer era treinar jiu-jitsu. E eu tive que abandonar. Por quê? Porque na minha cabeça eu achava que aquilo era pecado e aquilo me distanciava de Deus. E sabe o que aconteceu comigo? Eu me tornei uma pessoa doente. Eu sentia dores tremendas na coluna. Eu me tornei uma pessoa cansada. Eu me tornei uma pessoa preguiçosa. Eu me tornei uma pessoa sem ânimo, desanimada. Eu me tornei uma pessoa sem vontade de viver. Por quê? Porque aquilo que me trazia força, coragem, eu arranquei por causa da religiosidade. Porque diziam que não, esse tipo de atitude que você tem, ela não é de Deus. Esse tipo de roupa que você usa, ela não é de Deus. E nós estamos o tempo todo preocupados com usos e costumes e esquecendo de abrir o coração da pessoa para que ela verdadeiramente encontre Deus. Você nunca vai encontrar Deus preso na religiosidade. Você vai encontrar um monte de regras. Você vai encontrar um monte de lei. Você vai encontrar um monte de obediências. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que orar todos os dias, eu tenho que orar. Você sabe qual foi o maior absurdo na vida? Você sabe qual foi o maior absurdo na vida de Francisco de Assis? Você conhece Francisco de Assis? Foi um homem muito de Deus. A Igreja Católica o declara como santo, São Francisco de Assis. Mas quando os biógrafos, quando foram fazer a biografia de Francisco de Assis, um dos biógrafos que era próximo de Francisco de Assis escreveu: Francisco não orava. Francisco não orava. E todo mundo quis tirar aquilo da biografia. Como assim Francisco não orava? Que história é essa? Francisco, um grande homem, como assim ele não orava? E o biógrafo disse: não, ele nunca orou. Francisco, ele era a própria oração. A vida dele era uma ação de graças a Deus. A vida dele era uma declaração de fé. A vida dele era uma contemplação. A vida dele era um milagre. Ele nunca orou. Ele era a própria oração. Mas vai dizer para alguém que você não ora. Vai dizer para você que você está transformando o seu coração e não querendo conquistar coisas de Deus. Porque quando você estiver doente, as pessoas vão logo dizer: ore para que você seja curado.
E Rogério, tá errado orar para que seja curado? Não, mas você tem que orar para que você possa unir a sua vontade com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que você permaneça doente a vida toda? É óbvio que não. Então, Senhor, que a tua vontade seja feita hoje, agora, porque eu declaro, eu estou curado. A gente se submete a tanta coisa. A gente se encaixa em tantos padrões que não pertencem a nós, apenas por medo de perder a nossa conexão com Deus. As pessoas hoje, elas me perguntam muito, é uma das perguntas que mais me fazem: Rogério, depois que você largou, depois que você saiu da vida da igreja, de ser padre, depois que você deixou de ser padre, como é que está a sua conexão com Deus? E eu devo te confessar, eu não posso mentir, a minha conexão com Deus ela está muito melhor e cada dia mais eu me conecto ainda mais com Deus. Por quê? Porque eu estou me conectando com Deus na minha pessoalidade, no meu presente e de forma positiva e não da forma que me obrigam a fazer. É triste ver o quanto nós caímos em questões religiosas e nos perdemos na verdadeira intimidade com Deus. Mas esse pode ser um tema para uma outra aula. Nós terminamos a semana falando de oração como um processo maravilhoso de transformação interior. Como um processo maravilhoso de convencimento do coração de que é a vontade de Deus que precisa ser feita. Como um processo maravilhoso de entendimento que eu não preciso que a minha vontade seja soberana, e sim que a vontade de Deus seja soberana na minha vida. E que a partir dessa nova mentalidade nós possamos colocar em prática tudo aquilo que deve e precisa ser realizado na nossa vida a partir de hoje. Você já é um abençoado. Eu falo Deus te abençoe, mas eu já tenho a certeza que Ele já te abençoou. Mas mesmo assim, Deus te abençoe, para que você tome consciência dessa bênção de Deus e do milagre que você é. Se você ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp, eu estou te esperando lá. As nossas lives ficam gravadas, ficam lá no grupo de WhatsApp. Basta você entrar no nosso grupo de WhatsApp que eu coloco todas as lives, que eu coloco as leituras bíblicas, que eu coloco as tarefas que nós precisamos fazer. Então é só você entrar no grupo de WhatsApp. Outra coisa, se há no seu coração o desejo de um atendimento individual, eu estou abrindo somente agora isso, por causa desse movimento que nós estamos fazendo. E muita gente tem me procurado justamente por isso. Porque eu falei, eu tratei de alguma coisa e aquela dor despontou. E essa pessoa, para ser curada, ela precisa expor a sua dor. Ela precisa de ajuda. Então, se você precisa de uma ajuda individual, pessoal, particular, você pode marcar aqui, ó, nesse WhatsApp aqui, ó. Você vai falar com a Lili, que é do nosso comercial. E a Lili vai te explicar tudo como funciona, tudo para que serve, tudo como é o jeito. Você vai ter um momento de muita qualidade, eu e você juntos. A gente vai orar juntos, a gente vai se conectar com Deus juntos, a gente vai resolver suas dúvidas juntos, a gente vai resolver seus problemas juntos, tudo pessoal, individual. Então, se você acredita que no momento seja isso que você precisa, você tem essa oportunidade nesse mês, que a partir do próximo a gente já entra com outras aulas, de experimentar isso aqui. Uma mentoria individual. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, mas acima de tudo que você declare o quanto você já é abençoado. Fique em paz, que você tenha um dia extraordinário.
O grupo de WhatsApp, terminando a live agora, vocês vão lá nos meus stories, eu vou postar agora uma foto minha dos 21 dias de intimidade com Deus, e embaixo vai ter entre no grupo. Vocês apertam nesse botãozinho, entre no grupo, e vocês vão lá para um WhatsApp e vocês entram no WhatsApp. Maxwell, Deus abençoe. Ele já abençoa muito a sua vida, né? Mas obrigado pela sua alma generosa, tá, meu irmão? De verdade, obrigado. Um grande abraço. Já somos abençoados e hoje já é um dia extraordinário. Hoje já é o melhor dia da nossa vida. Hoje já é um dia de portas abertas e novas conexões. Um grande abraço.